Aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo, graças a Deus. Semana passada não gravamos o vídeo, mas graças a Deus esta semana estamos com os vídeos aí, classe juvenis, classe adolescentes e classe de jovens. E também a gravação do vídeo de adultos com o evangelista Márcio Mainardi. E nós estamos aqui com a lição juvenis. Antes eu quero estar mandando um abraço para todo o pessoal que tem curtido o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Obrigado. E um abraço especial para todo o pessoal lá, os alunos do Colégio Estadual São Pedro, meus alunos de filosofia. Passei lá, eram meus alunos de filosofia, o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio. Um abraço para todos eles aí. Tive uma passagem por esse colégio aí, passando as aulas de filosofia para eles. Um grande abraço, obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens que vocês têm me mandado no WhatsApp também. Muito obrigado. E curtam aí o vídeo, comentem também e assistam essa aula de juvenis aqui, que hoje é o assunto vida após a morte. É uma pergunta aqui, vida após a morte? Se há vida após a morte ou não? Como tem uma pergunta aqui, é lógico que nós vamos parar um pouquinho para pensar se há essa vida após a morte. É claro que nós acreditamos que há uma vida após a morte, que estamos nesse mundo de passagem, estamos passando por esse mundo e sabemos que um dia morreremos, ou acontecerá o arrebatamento, daí seremos levados vivos, mas não acontecendo o arrebatamento, há a morte e há uma outra vida na eternidade. Muitas pessoas não acreditam, outras pessoas acreditam de outras maneiras, mas nós acreditamos que haverá há um lugar preparado para mim e para você, para morarmos no céu, mas isso temos que batalhar para morar no céu, para chegar lá. Salvação é gratuita, mas nós temos que correr atrás, nos santificar, nos preparar, que Jesus breve virá, e fora o breve virá, morrendo, teremos o céu ou o inferno. O versículo aqui que inicia essa lição juvenil, a lição número 11, diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, versículo 28. Falando desse texto aqui, não temeu o homem que de repente mata o corpo, mas aquele que pode fazer perecer a sua alma, a nossa alma, nosso corpo no inferno. O nosso temor tem que ser a Deus. Deus, sim. Alguém pode matar alguém, mas o temor não é temer o homem, mas temer a Deus. Precisamos temer a Deus e tomar as decisões corretas para que Ele venha nos buscar. A leitura bíblica em classe, ela vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 14 e o versículo 20 ao 28. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ou seja, Jesus ressuscitou. Se não acontecesse a ressurreição, a nossa fé seria vã, porque como acreditar que nós morreremos e ressuscitaremos? Como acreditar que nós morreremos e seremos novamente tirados da sepultura e transformados? Corpo corruptível, com doenças, enfermidades, problemas, dores, cansaço, para corpo incorruptível, perfeito, que não tem nada disso, desses problemas de dor, cansaço e outras coisas mais. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé se torna vã pelo fato que Ele ressuscitou primeiro e Ele venceu a morte para nos dar a esperança da vida eterna.
No versículo seguinte, vai falar aqui: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícias do primeiro dos que dormem. Ressuscitou primeiro e para nos demonstrar que também vai ocorrer conosco, os que morrerem e não participarem dos que morrerem antes do arrebatamento. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por quem? Adão. O pecado no jardim do Éden. A morte chegou, veio por ele. Mas aqui diz que a ressurreição veio por um homem também, que é Jesus Cristo. E aqui diz também, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, morreu em Adão, vivificado em Cristo. Ou seja, a morte, o pecado, essa entrada da morte no mundo que veio por Adão, pelo pecado e desobediência, mas diz aqui que a morte veio, mas serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui é um texto que eu não vou ler todo ele, mas eu não vou ler todo ele, mas eu já vou entrar na lição. Sintetizando a lição. O ser humano gasta a maior parte do seu tempo pensando apenas nas coisas dessa vida. Então é uma preocupação, é com o trabalho, é correria, é isso, é aquilo. Então passa a maior parte do tempo se preocupando com isso. Claro que nós temos que nos preocupar em nos alimentar, ou seja, trabalhar, mas há o ser humano que tem a preocupação total sobre isso. As coisas de Deus, elas sempre acabam em segundo plano. São as pessoas materialistas que pensam no bem material e não pensam no bem espiritual. Continuando aqui, diz assim: e às vezes nenhuma preocupação com o seu destino eterno. Passa o dia, algumas pessoas falam, tem que viver mesmo, tem que aproveitar, e aproveita com uma vida fora da presença de Deus, e uma vida que termina de formas trágicas às vezes, mas a maior tragédia até não é a forma da morte, que essa pessoa possa morrer, mas a maior tragédia é perder a salvação. Salvação que o Senhor nos deu gratuitamente. Aí nós olhamos aqui a continuação do texto. Não são poucos os que preferem evitar falar na morte, pois pensam que assim fazendo distanciarão de si. Pessoas que não querem falar da morte por quê? É melhor não falar tal e correr, achando. E não adianta. Não adianta correr, não adianta fugir. Terão que encarar. E é esse o grande problema. Essa lição fala aqui. O tema da lição, vida após a morte? Sim, há vida após a morte. Há também uma separação eterna. Há também a segunda morte. Tudo isso precisa ser observado e procurar tomar cuidado para não perder essa salvação. Existem oportunidades, avisos, mas muita gente escuta, não toma uma posição favorável a isso, a mudar de vida, e acaba perdendo a salvação. No texto ainda diz assim: entretanto, hoje teremos a oportunidade de pensarmos seriamente sobre a morte e a vida após a morte. Afinal de contas, a morte não é o fim. Antes é o início de um novo momento, porém agora eterno com Deus ou sem Ele. Daí a importância das escolhas feitas enquanto estamos vivos. É por isso a escolha que precisa ser feita. A introdução
Ela diz assim: hoje você terá a oportunidade de estudar a respeito da importância das escolhas que fazemos. Após a morte, não há como mudá-las. Então, morreu, não tem como resgatar. Morreu, já foi tomada a decisão e pronto. Não há como voltar. Ah, mas eu morri, quero voltar atrás porque estou no tormento. Não tem como. Morreu, está decidido o destino. Aqui diz assim, que algumas religiões ensinam, são diferentes, que elas ensinam coisas diferentes. Que não haverá uma oportunidade após a morte para a purificação dos pecados, após a morte vem juízo, você está preparado para a eternidade? Então, algumas religiões ensinam bem diferente, ensinam de uma forma que fica tranquilo, que não fala sobre essa perdição e fala sobre oportunidades após a morte que não existem. Não é assustar ninguém e tal, mas não existe. Tópico 1. A realidade da morte. A morte é uma das maiores certezas da humanidade. Após a entrada do pecado no mundo, intermédio de Adão e Eva, a morte passou a fazer parte da nossa vida, da vida do ser humano. A partir dessa entrada do pecado, a morte passou a fazer parte de todo ser humano. Reis, líderes, padres, pastores, governadores, presidentes, bons, maus, branco, negro, amarelo, pessoas que fazem mal, mas pessoas que fazem bem também, pessoas interessantes, pessoas não interessantes, pessoas legais e não legais, bonitas, feias, ou do jeito que você pensar, todas, a morte vem para todo ser humano. Quando você dá uma andada no cemitério, você vai ver túmulos com fotos de gente de idade, idosa, jovens, adolescentes, crianças. Você vê uma série de pessoas de todas as idades. Vanessa está aqui, sorrindo para mim, né, mesmo? E o Matheus Felipe está ali. Uma série de pessoas de todas as idades. Então a morte é para todos. Diz aqui, ó, ela não só teve origem do pecado, como também é o seu resultado final. Paulo foi enfático ao dizer que o salário do pecado é a morte. Então o salário, Romanos 6 e 23, é a morte. Todos nós indistintamente nascemos, crescemos e morremos. Eu já vi um ditado, é bem verdade mesmo, que nós nascemos morrendo. A princípio eu não falei como assim, mas nascemos morrendo porque a partir do momento que você nasceu, já passa o seu ciclo de vida a andar e você vai chegar num ponto que vai morrer, é o ciclo da vida. Esse é o ciclo natural da existência humana. Não há como fugir dessa dura realidade. As escrituras utilizam diversos termos se referindo à morte, tais como dormir, João 11:11, saiu-se a alma, Gênesis 35:18, partir, Filipenses 23, descer ao silêncio, Salmo 115:17, tornar-se pó, Vanessa, tornar-se pó, Gênesis 3:19, se quiser fechar essa parte aí, deixar este tabernáculo, segundo Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15. Então são vários textos que diz aqui de tornar pó, deixar esse tabernáculo, descer silêncio, partir, dormir, pela qual o homem é introduzido no mundo invisível. Ou seja, quando a alma deixa o corpo, ele morre. A alma deixou o corpo, morreu, e é introduzido ao mundo invisível, ao mundo dos mortos. Deixa esse mundo dos viventes aí e passa nesse mundo invisível, aos nossos olhos invisíveis.
Entretanto, é importante entendermos que se o nascimento é o início da vida, a morte não é o seu fim. A palavra de Deus afirma: aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso o juízo, Hebreus 9:27. Morreu, vai vir o juízo. Não tem como morrer e reencarnar ou algo parecido. Não tem. Morreu, vem o juízo. Então é isso que ocorre, é isso que nós acreditamos. E a vida não acaba ali com a morte física. Acabou, morreu, vai vir agora essa outra vida, a vida eterna. Então você pode observar isso. Muito embora na cruz, Jesus tenha vencido a 1 Coríntios 15, versículo 54 a 56, anulando seu poder condenatório sobre aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Por quê? Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, a morte chega. Vai chegar um momento que a morte vai chegar. Só que quem morre em Cristo terá uma vida eterna, de alegria, de gozo, de felicidade. Para aqueles que têm Jesus como Salvador, a morte é uma porta que se abre para a eternidade com Deus. Para aqueles que não têm Cristo, é a condenação, aqueles que não aceitam a Cristo como Salvador. A morte, então, não é o fim. Acabou aqui, morreu, começa uma nova vida, começa essa vida eterna. No tópico 2, fala assim: 2 caminhos, uma morada eterna. A vida é feita de escolhas. Diariamente nos deparamos decidindo entre uma coisa e outra. Você pode reparar, nós decidimos tudo. Eu decidi filmar hoje, gravar hoje, um pouco aí a minha rinite, resfriado, mas decidi gravar. Precisava gravar. É uma decisão que eu tomei. Tomamos essa decisão. A nossa vida é cheia de decisões. Decidimos aonde vamos estudar, decidimos aonde vamos trabalhar, decidimos o nosso futuro muitas vezes. Então a nossa vida, ela é cheia de decisões. Nós temos que tomar decisões. Decisões fáceis, decisões difíceis, decisões aí complicadas, mas a nossa vida é assim. Aqui diz: escolhemos a roupa, faculdade, pessoa que vamos namorar, posteriormente casar e assim em diante. E aqui, como cristão, aonde nós iremos morar? Essa decisão que nós temos que tomar. Essa decisão é particular de cada um. Aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher. Então, essas são as escolhas da nossa vida. Concluímos que é impossível viver e não fazer escolhas, pois a simples decisão de não escolher por si só já se caracteriza uma escolha. Segundo a Bíblia, o homem foi criado livre e, em sua liberdade, escolheu desobedecer ao Criador, passando a desfrutar das consequências de sua má escolha. Então, são decisões que tomamos. O homem foi criado livre, como está escrito na camiseta. Olha o que está escrito aí. Foi o que está escrito. Né, Vanessa? O que está escrito na camiseta? Fala aí. Fala sobre ser livre. Fala sobre ser livre. E o homem foi criado para ser livre. Ele tomou decisões erradas, decisões que prejudicaram o homem, espiritualmente falando, moral do homem e tudo mais. E o pecado que veio junto como prêmio disso, não vou dizer um prêmio, mas a morte, como consequência do pecado. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, narrou o ensinamento de Jesus, através do qual ele nos ensina sobre os 2 caminhos e as 2 portas. Na porta larga e no caminho amplo. Então, até existe um quadro antigo que tem uma cidade e tem um carreirinho assim, vai subindo, vai direto pro céu. E tem a estrada ou a rua da cidade e tudo ali naquele local assim, de pecado e tal, que é uma porta larga, que é uma estrada larga. Então há o caminho largo, o caminho estreito, a porta larga e a porta estreita. E realmente não tem como estar dentro da porta larga, do caminho largo,
e morar no céu. Não tem como. É estreito, são decisões a serem tomadas. Por isso fala assim um comentarista aqui, decisões a serem tomadas. E aqui diz assim, a religião é inclusiva e plural, pois não há certo e errado em questões de fé. Logo, todos os caminhos levam a Deus. A moralidade não é valorizada, afinal de contas, o que vale é ser feliz. Isso daí é o relativismo, isso daí é a vida que o pessoal leva. Custe quanto custar, não existe vida após a morte. Em contrapartida, no extremo oposto, existe o caminho e a porta estreita que representam o próprio Jesus. João 10, versículo 9, João 14, versículo 6. Evangelho de João. Algumas pregam então que não há, que é tudo normal, e nós vemos a Bíblia ensinando que Jesus é a porta, Jesus é o caminho e precisa dele para ser salvo. E aqui ele diz que poucos são os que entram pela porta estreita, Mateus 7, versículo 13 e 15. Pois quem resolve percorrer esse caminho não faz o que quer, se submete ao senhorio de Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós tomamos decisões segundo a ideia, segundo a mente de Cristo. Lutamos para vencer, lutamos contra a carne, para se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. E aí ele diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E na continuação desse texto até ele fala que esse único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, a continuação do texto, ele fala no versículo seguinte que Jesus é o único que morreu na cruz, que fez esse sacrifício para ser esse mediador, para ser o mediador entre Deus e os homens, entre Deus e nós. Só Jesus Cristo, não há outro nome. Perca no presente e ganhe na eternidade. Esse perder no presente quer dizer abrir mão das coisas desse mundo, abrir mão de você viver folgado, abrir mão, porque para você ir de pregar o evangelho, falar de Jesus, abrir mão porque você sofre às vezes, quer fazer alguma coisa que não convém ao cristão, aquele que tem Jesus na vida, fazer. Então você abre mão, você perde nessa imaginação de perder, porque você não está perdendo, você perde no presente para ganhar na eternidade. Só que assim, segundo está escrito que perde no presente, quem está em Cristo e que está bem com Jesus, não considera essa perda, ou essa perca. Ele considera o quê? Considera que está muito bem, não tem problema perder isso. Não faz mal. Quem está muito bem com Cristo. Quem já está mais ou menos, poxa, estou abrindo mão, queria, mas abre mão mesmo assim. Aí a continuação diz assim: o que vale mais a pena para você? O aqui e agora, do prazer ou a vida eterna junto ao Pai? Na carne, é claro que nós vamos falar do prazer e aqui e agora. Não tem como eu dizer, perguntar para alguém, você prefere aí se separar do mundo ou você prefere curtir por aí? Se você não teve um encontro com Jesus, algo de ler a palavra do Senhor, é claro que você vai preferir ficar aqui. O prazer é falar careta ser crente. Agora, se você lê a palavra e deixa o Espírito Santo agir, você passa a mudar. Você fala, não devo fazer aquilo. É errado. Não se esqueça de que a vida é resultado das escolhas que fazemos. É verdade. Nós escolhemos aqui, plantamos e vamos colher. Tudo que nós fazemos aqui, lá na frente vai ter um resultado positivo ou negativo, bom ou ruim. Mas aqueles que o rejeitarem serão por ele rejeitados e lançados no inferno. Depois do inferno, lago do fogo e enxofre. Aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo, que já está condenado quem rejeita a Jesus Cristo. No tópico 3, ele fala purgatório, uma opção impossível. Purgatório, até alguém acha que é um lugar onde existe um monte de purga. Alguém falou isso uma vez assim, mas nada a ver. O purgatório é uma ideia que é como se fosse uma sala, um local aonde você vai se purificar, ser purificado. Você não estava tão bem assim e através de muitas pessoas rezando, de muitas pessoas
fazendo alguns sacrifícios, alguns vivos, a pessoa no purgatório vai diminuir o seu tempo ali de purificação para morar no céu. É uma ideia que não tem lógica tanto assim. Por quê? Porque ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vem depois do juízo. Eu li isso em Hebreus 9:27. E também nós entendemos aqui que a partir do momento que ou é céu ou é inferno. A história de Lázaro, lá a história daquele mendigo lá, que o rico foi para o lugar de tormento, o mendigo foi para o seio de Abraão, que era o local que naquela época, naquele momento, falava-se isso, o seio de Abraão, e o lugar que separava o abismo e o lugar de tormento. Ali demonstra que não haveria uma purificação para o rico que foi lá. Não, já foi para o lugar de tormento. Então não há uma ideia de purgatório. Essa ideia que foi lançada muito tempo depois, que eu já até vou ler para você aqui, criado na Idade Média, reafirmado no Concílio de Trento. Foi feito esse concílio aonde foi decidido que existiria, que passou a existir, o purgatório. Nada mais do que uma grande invenção religiosa. Era cobrado até para as orações e as rezas. Quem era abastado de dinheiro pagava muito para ter muito mais reza, para que seus parentes ficassem menos tempo dentro do purgatório. Essa é uma ideia antiga, como eu falei aqui no Concílio de Trento. Não há nada na Bíblia que apoie o ensinamento do que após a morte e antes de chegar ao céu, a alma do ser humano, com exceção de alguns santos e mártires especiais, passará por um período de castigo temporal pelos pecados, a fim de se purificar. Não há como acontecer isso. Não existe. Ou é céu, inferno, é a decisão que nós tomamos em vida. E aqui diz também, no texto aqui, o ensino sobre o purgatório é antibíblico, pois não considera suficiente a morte de Cristo na cruz do Calvário em nosso favor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que fala do sacrifício de Jesus, que é único. Esse sacrifício único que é o suficiente. E é por isso que nós falamos também que quem acredita em reencarnação não acredita no sacrifício de Jesus. Eu fico com o sacrifício de Jesus. É o que nós cremos. Jesus declarou: está consumado. A obra da salvação está completa. João 19:30, Evangelho de João. Consumado, pronto, completou, fechou. É isso mesmo. Segundo a palavra de Deus, a salvação é uma obra exclusiva do Criador. Não há outro, né? Não tem como, que eu li com você 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, falando desse mediador que na sequência, versículo 6, depois em versículo 7, que fala que Jesus é o único que fez esse sacrifício. Então não há outro sacrifício feito. Aparecem heróis por aí, apareceram heróis, surgem heróis, mas não o sacrifício puro, que era de alguém que não tinha mancha, que era Jesus Cristo, o único dessa nova aliança que poderia fazer. Então não há outro. Daí diz aqui: afinal de contas não somos salvos porque praticamos boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Efésios 2, 4 e 10, Mateus 5, 16. Ou seja, se eu sou salvo, se eu creio na salvação, se eu tenho essa fé, automaticamente eu vou praticar boas obras, porque eu acredito na salvação, eu sou salvo em Cristo Jesus, então eu vou buscar fazer as boas obras, não forçadamente, eu vou fazer porque Jesus mora em meu coração, vive em mim, e eu quero fazer o melhor para Ele. No tópico 4 e último, estamos bem guardados em Deus. O estado intermediário de alma, ou seja, o estado dos mortos, no período entre o falecimento e a ressurreição, embora seja desconhecido para muitos cristãos, é um ensinamento bíblico, razão pela qual merece nossa consideração. Segundo a Bíblia, a alma dos salvos, que formam mortos, está bem guardada em Deus, no paraíso, seio de Abraão, como eu citei aqui para você, que é esse paraíso.
Lucas 16, 22 a 25, que é a passagem do qual eu citei, 23 e 43, Atos 7, 59. Então, desfrutando do estado de consciência pleno. Por que consciência plena? Por causa da alma. Se tirasse a alma, você não teria consciência. Mas a alma são as tuas emoções, a consciência tua. Então, consciência plena, sabe o que está acontecendo. E aqui diz, ou seja, tendo consciência de tudo. Tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo no céu. Porque na terra não tem como. Algumas pessoas eu já vi dizer assim, fulano de tal está olhando por nós. Fulano de tal está torcendo por nós. Fulano de tal está passeando por aqui. Não tem como. Foi pro céu, não vai passear por aqui. Não vai ver nada. É só alegria lá. Então não tem como. E está dizendo aqui, aguardando o dia da primeira ressurreição, que precede o arrebatamento da igreja, quando os corpos dos santos serão transformados e glorificados, segundo Coríntios 5 e 1, e 1 Tessalonicenses 4 e 16, que vai falar desse arrebatamento. Para viver eternamente com o Senhor. Já os ímpios vão para o Hades, um lugar de tormento. Lucas 16, 23, que é o que eu citei, que não deve ser confundido com o inferno, tendo em vista que o inferno ainda não foi inaugurado. Somente na segunda ressurreição, para o juízo final, os ímpios serão julgados, condenados e sentenciados eternamente ao lago de fogo ardente, lago de fogo e enxofre. Apocalipse 23 até o 15 e 21, versículo 8. Então essa é a ideia. Essa é o pensamento, é o nosso pensamento também, que há vida após a morte. Então nós temos que nos preparar a todo momento, a toda hora, e se preocupar, nos preocuparmos com a nossa salvação. Claro, nós vamos nos preocupar com os outros, também vamos evangelizar, mas a nossa preocupação tem que ser também com a nossa salvação. Às vezes corremos tanto atrás de vidas e não cuidamos da nossa, e perdemos a nossa salvação. A conclusão, o seu destino eterno é importante demais para não ser levado em consideração aqui e agora. Cuidado com as escolhas que você faz na vida. As nossas escolhas, elas são terríveis às vezes, porque as consequências são terríveis. Embora muitos dos seus colegas de escola acreditem que após a morte acaba-se tudo, vivendo como se o céu e o inferno fosse apenas uma invenção da religião para escravizar a mente dos seus seguidores. Não se engane, céu e inferno são reais, inevitáveis. Então tem uma música, Zeca Pagodinho, até para quem escuta a música, nossa, Zeca Pagodinho, que susto, você está falando disso, é uma música que todo mundo conhece, que fala a vida leva eu, mais ou menos deixa a vida me levar. É o seguinte, essa é uma ideia terrível, porque deixa a vida me levar, a vida leva eu e inferno. Porque não se cuidou, levou a vida de qualquer maneira, e Jesus nos alerta a ter uma vida de santidade. E aqui diz assim, após a morte, vivendo como se o inferno fosse apenas uma invenção da religião para escravizar a mente de seus seguidores. Não se engane, céu e inferno são reais e inevitáveis. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18 e 4. Até esse texto, Ezequiel 18 e 4, a alma que pecar, essa morrerá, é porque é uma responsabilidade minha e tua individual. É que pecar, morrerá. Essa morte não é apenas física, mas também espiritual e eterna. E aqui diz, decida ser por Cristo, pois ele venceu a morte e tem o poder de nos livrar eternamente dela. Que o Senhor venha abençoar a tua vida cada dia mais. Um abraço para todos aí da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, congregação onde eu estou pastoreando. E todos aí da classe juvenis, que o Senhor venha abençoar a tua vida cada dia mais. Curta os vídeos, comenta, nos ajuda a divulgar o canal Juninho Espírito Santo, Dependente de Cristo. E obrigado. E reforçando, pessoal lá do Colégio São Pedro, um abraço para vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a vida de vocês. Paz do Senhor. Até.